Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Tiago da Rocha Vasconcelos, do Instituto de Educação Especial Básica do Maranhão, o IESBEM, e hoje nós estamos iniciando a nossa conversa sobre a disciplina de metodologia científica. Essa aula é referente ao dia 4 de abril de 2020 e de já eu quero deixar a minha saudação, o meu bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo essa videoaula, tá bom? E de já eu quero pedir que você pegue aí o seu material antes de nós começarmos a nossa aula. Pegue a sua caneta, o seu papel, coloque a sua apostila do seu lado, porque nós iremos também utilizar dessa apostila, tá bom? Prepare aí o seu material e vamos iniciar a nossa aula. O que nós vamos fazer, o que nós vamos tratar nesse momento, tá bom? Ó, olhe para cá, para a setinha em amarelo, tá? Nós vamos colocar aqui os tópicos a serem tratados. O que nós iremos ver? Conceitos básicos sobre metodologia científica, ok? A estrutura de um artigo, regras de citação, referências bibliográficas. Serão, ao todo, 3 aulas, tá bom? A primeira aula nós trabalharemos os conceitos básicos sobre metodologia científica, a estrutura de um artigo, nesse vídeo. Depois teremos uma segunda aula trabalhando com regras de citação e referências bibliográficas, tá bom? E além disso eu colocarei alguns vídeos aqui para que vocês possam também dar uma olhada. Em cada vídeo desses 3 que eu vou colocar aqui, ó, que nós vamos ter as videoaulas, vai ter uma atividade ao final para vocês fazerem, tá? Então vamos lá. O que seria metodologia científica? Bom, é o nosso trabalho que nós estamos trabalhando hoje. O que seria ou o que é metodologia científica? Basicamente, vocês já concluíram ou estão em processo de conclusão de um curso superior por estarem numa especialização. Então vocês já devem ter ouvido falar sobre a metodologia científica. Então aqui a gente vai reforçar um pouco mais sobre o que vocês já aprenderam e principalmente focar no trabalho de conclusão de curso de vocês, que vai ser um artigo, tá bom? Então nós iremos tratar das teorias, de algumas abordagens de maneira geral, mas o foco vai ser para preparar o trabalho final de vocês, tá bom? Eu peguei alguns autores para falar sobre essa questão da metodologia. Ó, de acordo com Aragão e Mendes Neta, 2017, na página 10, entende-se metodologia como o estudo do método para buscar um determinado conhecimento. Ou seja, a metodologia é um meio para você encontrar a resposta para a sua indagação. Você traça um objetivo para a sua pesquisa e a metodologia é quem vai lhe dar essa resposta. Vai lhe ajudar a ter ou não essa resposta, tá bom? Demo, 2003, Apud, Aragão Mendes Neta, 2017, diz assim, ó. É uma preocupação instrumental, trata das formas de se fazer ciência. Olha aqui, formas de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos e das ferramentas e dos caminhos. Ou seja, quando você tem uma metodologia, normalmente você vai ter um procedimento que você vai efetuar para conseguir chegar ao objetivo traçado através da aplicação dessa metodologia, daquilo que você planejou fazer. Você usa de ferramentas, você usa de caminhos. Por exemplo, a técnica de pesquisa bibliográfica, muitas vezes ela também é colocada como uma ferramenta. Ou se você vai para uma pesquisa mais de campo técnico, você utiliza algumas ferramentas físicas, você está utilizando um procedimento qualquer, um procedimento que você coloca, mas você utiliza as ferramentas, tá bom? Então, de maneira geral, você vai perceber, ó, que a metodologia é a forma, como você vai chegar no objetivo que você traçou, tá bom? Qual o objetivo da nossa disciplina? Ó,
indicar as bases da pesquisa científica para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. Ou seja, nós vamos colocar algumas bases aqui sobre metodologia científica, mas nós vamos focar no trabalho que está na sua apostila, escrita pela professora Gisele aqui do IESB. Você vai colocar, aliás, você vai ler toda a sua apostila, desculpa, porque ela tem várias informações importantes. Nós iremos trabalhar com ela nesse momento aqui na nossa aula. Então você vai perceber que a sua apostila é um verdadeiro tutorial para que você possa fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Vamos lá. Aqui nós temos alguns materiais de auxílio que eu coloquei aqui para vocês, tá? Olhem, assistam as videoaulas, tá bom? E vocês têm o material de auxílio. As videoaulas estarão disponíveis aí no dia 4, no dia 5. E vocês têm a oportunidade de olhar também outros links, outros vídeos. Ó, metodologia científica do seu TCC em 5 passos. Esse vídeo, inclusive, eu faço aqui um resumo dele no próximo slide, em que eu vou trazer aqui uma apresentação da metodologia científica. Curso de metodologia científica, você pode pegar tanto pelo título como pelo link, tá? Esse aqui tem uma aula, mas ele também tem 15 aulas somente sobre metodologia científica. Artigo científico, confira as mudanças das normas da BNT. É bom você olhar esse vídeo aqui após a segunda aula, que você assistir aqui no nosso canal. E plágio no TCC, os 7 tipos de plágio acadêmico, como fazer um TCC passo a passo, tá bom? Assistam esses vídeos. Aqui eu coloquei aulas com intérprete de Libras, tá bom? Você pode assistir as aulas normalmente, como nós colocamos aqui no canal, mas eu coloquei aqui, ó, metodologia científica, aula 1, aula 2, aula 3 e Libras, metodologia de pesquisa, falando sobre como fazer um artigo. Todas essas aulas aqui, elas são disponíveis gratuitamente no YouTube, são canais de algumas faculdades que disponibilizaram esses materiais. Então vocês podem olhar eles, tá bom? E eles têm a presença do intérprete para ajudar aqueles que necessitarem, tá bom? Vamos fazer um teste, ver como é que fica. Eu só saio aqui da minha apresentação, vou aqui no meu navegador e eu vou fazer o que? Eu vou pegar o título aqui, ó. Vou pegar o título do link que eu quero assistir. Vamos lá. Metodologia científica aula 1. Esse aqui é uma aula que tem a presença do intérprete. Posso colocar o link. Se eu fosse colocar o link, eu pegaria o link e colocaria aqui, tá? Ó, esse aqui é o vídeo. Tá bom? For pelo link, ele vai direto para o vídeo. Esse vídeo tem a presença do intérprete, tá bom? Então é interessante vocês que estão também no curso de Libras terem essa questão de exercitar também, né? Tá vendo? Ó? Aqui nós temos a intérprete. Vamos aqui para um outro exemplo. Vamos pegar um outro vídeo aqui. Vamos nesse aqui. Vamos pelo link. Vou pegar o link, Ctrl C, Ctrl V. Vou jogar aqui, ó, o endereço aqui em cima. E ele vai direto para o vídeo que eu estou indicando para vocês. Assistam videoaulas, aula 1, aula 2, aula 3. Depois vocês podem complementar os assuntos com esses vídeos, tá bom? Ó, esse é o vídeo do professor André Fontinelli, do canal dele, um canal muito bom, tá bom? Aqui é apenas uma propaganda, vai passar essa propaganda, a gente vai ver o vídeo. E você pode estar assistindo esse vídeo também, que é muito bom, tá bom? Então vamos lá, é só colocar o link e assistir o seu vídeo, tá ok? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Vamos lá, olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu marcador de texto para facilitar.
Atente aqui para o mouse. Essa... A metodologia é uma das Só um momento. causas mais pavor para quem vai fazer. Na verdade, as pessoas O pensam vídeo que é abriu muito agora. complexo definir. Deixa o professor André Fontinelli está falando. O vídeo acabou de abrir. Esse é o vídeo que eu estava colocando para vocês, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Vamos lá. Naquele vídeo que acabou de passar aqui na nossa aula, nós temos um pequeno esquema que o professor coloca sobre a metodologia científica, tá? Inclusive aqui eu coloco, ó. Fontinelli, 2018, elabora um modelo explicativo para a metodologia científica. Tá lá no vídeo, no final das referências bibliográficas eu coloco toda a referência bibliográfica, inclusive o link com onde você pode encontrar esse modelinho, ó. Ele fala sobre a finalidade da pesquisa, os objetivos da pesquisa, a abordagem da pesquisa, o método e os procedimentos. Bom, na finalidade ela pode ser básica ou aplicada. Quanto aos objetivos, ela pode ser descritiva, exploratória ou explicativa. Quanto à abordagem, a sua pesquisa pode ser qualitativa, quantitativa ou quali-quantitativa. Quanto ao método, o seu trabalho pode ser indutivo, dedutivo, dialético, hipotético, dedutivo. E quanto aos procedimentos, o seu trabalho pode ter um procedimento de pesquisa bibliográfica, documental, estudo de caso, levantamento, experimental. E aqui também tem um outro que é o de pesquisa-ação. Vamos tratar sobre cada um deles de maneira separada. Vamos lá. Olha aqui, ó. Quanto à finalidade, ela pode ser básica ou aplicada. A finalidade básica, ela aprofunda o conhecimento de um tema. Não faz trabalho de intervenção. Uma pesquisa basicamente teórica, tá? A pesquisa aplicada, ela se aplica o conhecimento na prática. Aqui você aplica um conhecimento que você está desenvolvendo ou que você está pesquisando, você vai aplicar ele na prática. A diferença básica é essa, tá ok? Quanto aos objetivos descritivos. Descritiva, no caso, a pesquisa pode ter um objetivo descritivo ou descritiva, base em referências teóricas. Basicamente, quanto aos objetivos, a nossa pesquisa sempre vai ter essa questão de referências teóricas, né? Ela pode ser exploratória, quando você pode fazer uma pesquisa de campo, sair para aplicar questionários, fazer uma entrevista estruturada ou semi-estruturada, dependendo da pesquisa que você for fazer. Ela pode ser básica, somente com a teoria descritiva, ou ela pode ser aplicada e você pode ter a aplicação de questionários através da pesquisa de campo. A sua pesquisa também pode ser explicativa. Entretanto, ela exige um desenvolvimento de um novo conhecimento, tá? Não é o que os alunos de nível de graduação e de especialização costumam fazer. É muito mais para quem está no mestrado ou mesmo no doutorado. Aliás, é muito mais para quem está no doutorado. Você teorizar, propor um saber novo, um novo conhecimento, tá bom? Quanto à abordagem, que é uma das questões mais importantes. Muitos trabalhos de artigos de revistas, eles trazem procedimentos metodológicos. Eles colocam a abordagem e depois os procedimentos. Não colocam todo esse percurso que nós estamos traçando. Mas aqui nós estamos colocando para que vocês conheçam basicamente sobre essas questões, tá? Abordagem qualitativa quando você faz uma análise crítica. Quando o autor participa fazendo essa análise crítica dos dados. Normalmente, na pesquisas de educação, nós utilizamos a questão da abordagem qualitativa. Ela pode ser quantitativa. A quantitativa ela usa bases de exatidão matemática e bases de exatidão estatística. Tá bom? Então, normalmente é um trabalho que não se coloca tanto na área de pesquisa de vocês. Mas vocês podem fazer. Nada impede, tá bom? Por isso tem essa outra colocação, essa outra abordagem que é interessante,
que é a quali quantitativa, que utiliza as duas abordagens. Eu posso trazer tabelas com dados numéricos, com estatísticas, e eu posso fazer análise dessas tabelas através da minha análise crítica, tá ok? Quanto ao método, que é uma questão mais bem teórica, profunda, né? Também filosófica, do desenvolvimento da ciência, mas vamos lá. Ó, indutivo, que ele parte do individual para o geral. O dedutivo parte de uma questão geral para o individual, ele faz uma generalização através do geral. O dialético, quando você tem uma tese e uma antítese, você compara essas duas abordagens, esses dois pensamentos, e através desses dois você faz uma síntese. E o hipotético dedutivo, que é o que mais é utilizado na atualidade. É o método em que você tem uma tentativa e um erro. Você lança hipóteses, e através dessas hipóteses você vai vendo se elas são verdadeiras, se elas se concretizam ou não. Quanto aos procedimentos, ok? Todas as pesquisas vão utilizar o procedimento bibliográfico. Você vai pesquisar em livros, artigos, trabalhos acadêmicos, ok? Documental. Tudo aquilo que não é livro, artigo ou trabalho acadêmico se considera como documental. Leis, pareceres, tá bom? A sua pesquisa pode ter os procedimentos. Você pode ter o procedimento de pesquisa bibliográfica, documental. Pode ter o levantamento, quando você for fazer uma atividade de campo, com entrevista, aplicação de questionários. Ela pode ser de estudo de caso, quando você faz a pesquisa de um caso individual. Por exemplo, você vai estudar o caso de um aluno surdo da rede pública de tal lugar. É o estudo de caso. Pode ter uma pesquisação também. É quando há participação tanto do pesquisador quanto do pesquisado. Você desenvolve uma atividade em que tanto o pesquisador atua nela, quanto o pesquisado atua na questão da ação, da efetuação daquilo que vocês estão fazendo. Pode ser um projeto, alguma coisa nesse sentido. Mas em todas elas você vai ter uma análise crítica dos resultados. Tá bom? De maneira geral, é um resumão sobre a questão da metodologia científica. Agora, dê uma parada, pegue aí o seu caderno, a sua caneta, a sua apostila, tudo direitinho, coloque do seu lado, porque a gente vai entrar em um outro assunto, que é a estrutura do seu artigo científico. Dê uma respirada, ok? E agora nós iremos tratar desse assunto que é muito importante. Você pode baixar a norma brasileira de regras científicas, a NBR, que é essa norma brasileira 6022 de 2018, que trata estritamente de artigo científico. Coloca lá no Google, no finalzinho, PDF, e você vai baixar essa norma em PDF, tá bom? Vamos lá. Primeiramente a gente vai tratar sobre a estrutura de um artigo segundo essa norma. A estrutura de um artigo ela tem elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Fato é, artigo não é monografia. Artigo não tem capa contra capa, folha de rosto, ela não tem sumário. Não se coloca sumário em artigo. Você não tem lista de figuras, lista de tabelas, nada disso. Tá bom? Artigo já começa com o seu título, que ele é uma questão obrigatória. Um elemento obrigatório. Você pode ter o título em outro idioma, é opcional. No nosso a gente não coloca. Você tem o nome do autor abaixo do título, é obrigatório, o nome de todos os autores. Você tem o resumo no idioma, ou seja, em português, é obrigatório. Assim como as palavras-chave, de 3 a 5 palavras-chave, separadas por ponto. Resumo em outro idioma. No artigo do IESB, a gente utiliza o resumo em inglês. Abaixo do resumo em português, abaixo das palavras-chave em português, você já coloca o resumo em inglês. É o abstract. Data de submissão, aprovação, identificação e disponibilidade. Essa aqui é opcional. Aí você vem para os elementos textuais. A sua introdução, ela é obrigatória. Tá? Você tem o seu desenvolvimento que é obrigatório e as considerações finais que é obrigatória. Na apostila explica como fazer cada um desses tópicos. Tá? Mas basicamente na sua introdução, você vai colocar
uma breve explanação sobre a temática do seu trabalho, vai trabalhar dela de maneira teórica bem simples. Você vai justificar o seu trabalho, vai colocar a sua questão-problema, qual o problema do seu trabalho, vai identificar o seu objetivo na introdução, tá bom? E abaixo da identificação do seu objetivo, você vai colocar os seus procedimentos metodológicos, como você vai alcançar esse objetivo. E após você coloca um breve resumo do trabalho como um todo, uma breve apresentação desse trabalho. No nosso artigo, nós não colocamos a metodologia em tópico específico, nós colocamos a metodologia dentro da introdução, tá bom? Por quê? O artigo normalmente ele é um pouco mais resumido, o nosso é de 12 a 15 laudos, então a gente não vai colocar uma página só para a metodologia, a não ser que a sua metodologia seja bem profunda e rebruscada, tá bom? E outra coisa, o resumo também nós colocamos essas questões. Nós vamos já conversar sobre como fazer um resumo. Elementos pós-textuais, referências, obrigatório, glossário opcional, apêndice opcional, por exemplo, você fez um questionário e quer colocar as questões lá no final, no seu apêndice, pode colocar. Apêndice é tudo aquilo que você produziu. Anexo opcional, alguma coisa que você acha que seja interessante, mas é aquilo que você não produziu. E os agradecimentos, que também é opcional. O que a gente vai fazer agora? A gente vai para a apostila. Abra aí a sua apostila. Vamos lá. Vamos para lá. Deixa eu abrir aqui a minha apostila. Só um momento. Você vai abrir a sua apostila, tá bom? Olha aqui a minha. Essa apostila da professora Gisele, ela é completa. É um verdadeiro tutorial de como você vai fazer o seu artigo científico. Como fazer um resumo, como pensar em um título, como fazer um resumo, como fazer uma introdução, como fazer o seu desenvolvimento, os tópicos do seu desenvolvimento, como fazer a sua consideração final. Ou seja, é uma apostila que ela é completa. Então, nós iremos trabalhar aqui com parte dela, mas você vai ler ela completa. Nesse dia dessas aulas, na sexta-feira e no sábado, leia a sua apostila, tá bom? Vamos aqui, abra a sua aí, para a gente pensar aqui juntos. Eu coloquei algumas coisas marcadas. Vamos lá. Ó, nessa sua apostila você vai ter alguns links que a professora colocou, ó, de sites que você pode fazer pesquisas confiáveis. Por quê? Porque você não pode pesquisar em qualquer blog, qualquer site da internet. A sua pesquisa ela é científica. Você tem que ter dados concretos, você tem que ter pesquisas concretas, pesquisas confiáveis. Por isso, quando você for pesquisar, utilize sites oficiais e sites de revistas, sites de eventos. Aqui tem uma lista de vários sites que você pode estar pesquisando, tá bom? E eu vou daqui a pouco também ensinar uma técnicazinha para a gente fazer uma pesquisa, tá? Olha, a apostila coloca o seguinte, ó. Ela te indica 2 processos para você fazer a pesquisa. 2 procedimentos, pesquisa de campo e, no caso, a pesquisa bibliográfica ou a teórica, tá bom? Ó, pesquisa de campo. Esse tipo de pesquisa vai muito além da observação dos fatos, fenômenos e faz uma coleta do que ocorre na realidade a ser pesquisada. Depois disso, elas são analisadas e seus dados são interpretados com base na fundamentação teórica sólida e no desígnio que você deseja elucidar, no caso, o problema pesquisado. Se você vai para a prática pesquisar algum aluno, algum intérprete, alguma escola, alguma realidade, você vai fazer pesquisa de campo. Se você quer somente fazer uma pesquisa teórica, entender o histórico da língua brasileira de sinais, entender o percurso metodológico, alguma coisa, somente com teorias, com autores, você vai fazer uma pesquisa teórica. Esse tipo de pesquisa faz uma análise de determinada teoria, sempre utilizando embasamentos teóricos para explicar. Você não precisa ir para o campo. Você faz uma pesquisa bibliográfica e documental. E teóricos para explicar a pesquisa que está sendo levantada. Ó, ela coloca aqui que os artigos são científicos, são um exemplo dessa pesquisa, tá? Então aqui as 2 indicações de método, de procedimentos metodológicos que vocês podem ter. E aqui a formatação do nosso artigo. Ó. A margem, ela tem que ser justificada, no caso, a folha de papel A4, cor preta, com margem no modo justificado no texto todo,
com as seguintes medidas: superior 3 cm, esquerda 3 cm, inferior 2 cm, direita 2 cm. Vou já ensinar como fazer isso aqui, tá? Espaçamento entre linhas de 1,5, exceto nas questões de citações direta longa, em que você vai fazer o recuo 4 cm, o espaçamento vai ser 1. O tamanho da letra, e aqui também a nota de rodapé, tá? O tamanho da letra é 12, tá bom? O tamanho da letra é 12, mas aqui ó, o tamanho do nosso artigo, de 12 a 15 páginas, tá? É pequeno, não se assuste, você vai fazer um artigo em equipe de 12 a 15 páginas, só isso, e vai contar tudo, ó. O resumo vai contar em inglês e português, vai contar as tabelas caso você tenha, conta figuras caso você tenha, conta apêndice, conta referência, tudo vai contar, calma. É só um artigo de 12 páginas. Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, tá bom? Exceto para citações longas, em que você vai colocar a fonte 10, e também lá nas notas de rodapé, que você vai colocar a fonte 10. Atentem para os termos em outros idiomas, que deve constar em itálico, como priori, online, tá bom? Sobre o título, ó. Título, se houver, nome dos autores, resumo, idioma do país e palavra-chave. Essa é a organização. Aqui vai dizer normalmente como você faz o seu título. Aqui nós temos um exemplo de título em caixa alta e negrito e um exemplo de subtítulo que vem em caixa baixa e não negrito, tá bom? Só com as iniciais, algumas iniciais de nomes próprios, no caso vou colocar que elas vão vir com inicial maiúscula. Aí aqui tem a questão dos autores, o mini currículo, a nota de rodapé que você vai colocar com o seu nome e você vai escrever aqui embaixo o seu breve currículo, onde você se formou, qual a sua graduação e o seu e-mail. Para todos os autores tem que fazer isso. E aqui tem um resumo que você vai fazer após colocar o nome do autor. O resumo, ó, uma técnicazinha que ela coloca ensinando a fazer o resumo. Atentem para isso. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do trabalho. Deve-se ressaltar de maneira clara e rápida o objetivo do método e os principais resultados e conclusões. No seu resumo tem que ter objetivo, procedimento metodológico, principais resultados e conclusões. Não esqueça disso. Deve ser posto uma sequência de frases concisas, afirmativas e não enumeração. Não coloque tópicos no seu resumo. Ele é apenas um parágrafo corrido. E deve-se usar o verbo na voz ativa, na terceira pessoa do singular. Não coloque nada em primeira pessoa, tá? E o tamanho é de 10 a 250 palavras. A palavra-chave você coloca de 3 a 5 palavras-chave. Aqui tem um modelo de resumo da apostila, depois você dá uma lida. Ó. Percebe que tem objetivo, tem procedimento metodológico, tem resultado e tem conclusão no objetivo, tá bom? Vou puxar para cá e a gente vai parar bem aqui no caso, nessa página, que depois nós vamos tratar sobre como fazer uma introdução. Agora nós vamos aqui aprender a configurar a página. Eu dei várias regras, agora nós vamos aprender a configurar essa página, tá? Aqui eu coloquei um modelo, um esqueleto de artigo. Vocês, na atividade final dessa aula, vocês vão ter que fazer também um modelo de artigo, um esqueleto. Ó. Eu pensei num título, Panorama Histórico da Língua Brasileira de Sinais. O título está em caixa alta. 2 pontos, avanço e retrocesso. Coloquei o nome, resumo, vou escrever o resumo. Palavra-chave, no caso eu coloquei aqui histórico, ponto, surdo, ponto, livros, ponto. Resumo em inglês, palavras-chave em inglês, ó. Resumo em inglês, palavra-chave em inglês. E o primeiro tópico que é a introdução. Vamos já ver como é que fazemos. Aí um tópico 2, eu coloquei o percurso histórico da formação da língua brasileira de sinais. Seria um tópico 2. Um tópico 2.1, eu coloquei, ó. Isso é só um exemplo, você pode fazer assim ou não. Caso necessário, você acha colocar um tópico 2.1, você coloca um 3.1, 3.2, você que sabe. A língua brasileira de sinais e o processo de valorização da pessoa surda. E o tópico 3 seria o mais importante do artigo, avanços e retrocessos, 2 pontos, língua brasileira de sinais em destaque. Considerações finais, referências bibliográficas. Está aqui um modelinho de artigo. Agora, como é que eu faço para formatar toda essa página? A primeira coisa que eu vou fazer é a formatação da página por completo. Como é que eu faço isso? Olha aqui para o meu mouse, para essa luzinha amarela, para onde eu estou indo. Aqui para a régua. Percebe que está em esquerdo, eu vou clicar 1, 2 vezes. Vai aparecer a palavra direito. Isso, agora eu vou dar 2 cliques aqui, ó, quando a setinha ficar margem superior.
uma seta duplicada, eu vou clicar 2 vezes. E eu vou esperar aparecer uma janela em que eu vou configurar toda a página, tá? Às vezes demora um pouquinho. Apareceu, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Margens. A margem superior, vou clicar e vou colocar 3 centímetros. A margem superior, a margem esquerda, ela é 3 centímetros também. A margem inferior, aquela de baixo, ela é 2 centímetros. E a margem direita, ela é também 2 centímetros. Fiz isso, vou aqui e aperto OK. Minha página está toda configurada, tá bom? Outra coisa, aperto Ctrl T e vou colocar o meu texto todo em justificado, tá? Ele está aqui alinhado à esquerda, mas eu quero ele justificado. Coloquei ele todo justificado. Vou mudar a letra. Aqui eu posso escrever Arial, Times, tá bom? Vamos lá. Arial. Vai aparecer a letra Arial aqui, ó. Eu posso escrever Times. Eu quero essa, então eu vou dar o Enter nela aqui, ó. Vou mudar o tamanho da letra, que é 12. Dou Enter. E aqui eu vou mudar o espaçamento do meu texto, que não é 1,15, é 1,5. Depois que eu mudei o espaçamento, eu venho aqui, ó, em parágrafo. E eu vou tirar todo o espaço antes e depois, ó, 0. Eu vou colocar 0, viu? Vou dar agora OK. Pronto. Configurei toda a minha página. Agora vamos fazer as configurações básicas. O título, ele fica de modo centralizado. Coloquei. Vou pegar aqui apenas o título e não o subtítulo e vou colocar em negrito. Tá bom? O nome do autor vai alinhado à direita. Tá? Vamos descer mais um pouquinho para vocês olharem, para a webcam não atrapalhar. Alinhado à direita. Vou colocar aqui a seta do mouse bem aqui do lado, no último nome. E vou aqui em cima. Em referências. Tá bom? Vou clicar em referência e vou colocar inserir nota de rodapé. Vou aqui embaixo. Vou selecionar a nota de rodapé. Vou aqui em cima em início. E vou colocar em Times. 10, tá OK, ó. Tudo certo. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar a minha formação e o meu e-mail. Aí você coloca o seu aí, tá? Para cada autor, uma nota de rodapé, tá bom? Vamos aqui, resumo. A palavra resumo vai em negrito. Aí eu tenho que colocar no meu resumo de 100 a 250 palavras. Devo explicar a temática estudada, apresentar o objetivo, a metodologia, principais resultados e conclusões. Coloco aqui 3 palavras-chave. Mas como é que eu sei que o resumo tem 100 ou 250 palavras? Eu vou aqui, ó. Tá vendo? Tem 20 palavras. Ainda falta muito para 100 ou 250 palavras. A palavra resumo em inglês também eu vou colocar em negrito. Vou aqui para baixo. Introdução. Negrito. Percurso metodológico aqui, o 2.2, desculpa, negrito. Isso aqui também eu vou colocar em negrito para facilitar a visualização. Mas veja que ele é não é caixa alta, tá? Avanço e retrocesso, somente o título, não o subtítulo. Negrito. Considerações finais, negrito. Referências bibliográficas, negrito. O que eu vou fazer aqui, ó? Cada início de parágrafo aqui eu vou fazer um recuo. Não vou pegar aqui embaixo, porque senão eu vou levar tudo, tá bom? Não faça isso. Volta aqui. É só o de cima. Eu vou fazer esse recuo. Vou fazer isso para todos os inícios de parágrafo, tá bom? Clica aqui, aperta a tecla Ctrl, que você vai conseguir selecionar todos. Aqui do lado, ó. E faz o mesmo também na introdução. Pronto, o seu texto está todo configurado. Todo configurado. O que você vai ter que fazer, que a última folha do seu trabalho, que está aí na apostila, a última folha do seu trabalho, é a folha de avaliação. Vou colocar o nome dos autores, o título, vai colocar aqui, ó, trabalho de conclusão de curso, apresentado ao curso Instituto de Educação Básica, Superior do Maranhão, IESB, com o objetivo de especialista
em língua brasileira de sinais. Colocar a data de aprovação, vai colocar aqui o nome do orientador e o nome do professor avaliador 2. No caso, só coloca dessa forma, precisa colocar o nome, tá? Essa é a última folha do seu trabalho. Veja que ela é toda centralizada e tem aqui um recuo, tá bom? Fiz tudo isso, vou voltar para a minha apresentação aqui. De slide. Só um momento. Eu prometi para vocês falar sobre a introdução. Então vamos lá. Ó, introdução. Tem o tutorial. Ó. Primeiro parágrafo. Apresente informações sobre o tema. Deixa eu voltar aqui, ó, para vocês verem. Estou falando da introdução. Como fazer a introdução. Normalmente a gente faz a introdução por último no trabalho. Mas se você já tiver uma noção de que você vai fazer, então... Mas eu faço por último, tá? Parágrafo da introdução. Primeiro parágrafo. Apresente informações sobre o tema do objeto de estudo, aproveitando para justificar a escolha da importância do mesmo e o que te motivou a estudá-lo. Sempre em terceira pessoa, tá? Segundo parágrafo, você pode fazer o seguinte. Apresenta de forma contextualizada a pergunta-problema ao leitor. Não esqueça que o problema detectado é um dos fatores motivadores. Parágrafo terceiro. Terceiro parágrafo, explique quais os objetivos gerais específicos. Normalmente no artigo nós colocamos somente um objetivo geral, porque não é uma monografia, tá? Mas depende muito da sua pesquisa. Parágrafo 4 da introdução, você poderia colocar os seus procedimentos metodológicos. No parágrafo 5º, você colocaria uma breve apresentação do seu trabalho, tá bom? Aí você segue lendo a apostila, que ela vai lhe ensinar direitinho como fazer o restante do seu trabalho. Inclusive, coloca aqui, ó, as linhas, as folhas, o que você pode fazer na subdivisão de cada folha. Aproveite, leia sua apostila, que ela é muito boa, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação PowerPoint. Vamos lá. Vamos lá, passando aqui por aquilo que a gente já falou. Estrutura de um artigo, ok. Vamos à apostila, já fomos. Leia a sua apostila, viu? Lá, coloca sobre dicas de elaboração do resumo, introdução, desenvolvimento e considerações, ó. Leia, página 6 a página 13. E o que eu coloquei aqui por último para a gente tomar cuidado com o plágio, tá? Vou sair aqui novamente da minha apresentação, ok? Vamos tomar cuidado com o plágio. E eu vou ensinar vocês a fazer pesquisa no Google Acadêmico. Coloquei aqui, ó, pesquisas confiáveis, tá bom? Ó, vou colocar aqui acadêmico. Talvez você já use essa ferramenta, mas algumas pessoas não conhecem, então vamos ser justos com aqueles que não conhecem, tá? Coloca aqui acadêmico. Assim que a minha internet ajudar, você vai pesquisar, vai colocar o nome da sua pesquisa, o seu título do seu trabalho, o tema do seu trabalho, tudo você coloca aqui e vai aparecer diversos artigos, tá? Eu vou pesquisar sobre o surdo e a sua cultura. Ponto. Aqui tem livros, vários artigos, tá? Atentem para a data, procurem artigos com datas atuais, tá bom? Para a sua pesquisa. Eu vou procurar um artigo aqui que eu marquei de 2014, ó. Mas os clássicos você coloca, é porque eles são antigos, mas são clássicos, né? E você tem que colocar e fundamentar sua pesquisa. Eu vou clicar aqui. Cliquei. E ele vai me direcionar para uma página, ó. Cielo, uma revista, ok. Educar em Revista, uma revista de alto nível na CAPES. Vou clicar aqui em PDF, ó. E vou baixar o artigo. É só clicar aqui do lado, ó. E você vai baixar o artigo. Só que eu já baixei, né? Vou colocar aqui e o artigo baixado. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui essa caixa de texto para dizer o seguinte, ó. Eu não devo fazer, tá? O que
não devo fazer. Tá bom? O que eu não devo fazer? O que? Plágio. Não devo fazer plágio. Ok? Não faça plágio. Não faça plágio. Não faça isso. Tá bom? Eu vou mostrar aqui exemplos, tá? De como algumas pessoas utilizam para fazer o plágio. E vocês não precisam fazer isso, né? Vamos aqui. O que é plágio? Pegar a obra de alguém escreveu aqui, ó, o autor o que o autor escreveu aqui. Quem foi que escreveu? Vamos lá. Perlin e Strobel. E eu tenho aqui o ano, ó, 2014. Se eu for citar, eu poderia colocar: de acordo com Perlin e Strobel, abre parêntese, 2014, P de página, ponto, e colocaria a página 17. Ok? Seria uma forma correta de citar, mas eu não quero citar. Algumas pessoas não gostam de citar, ou não sabem, e acabam fazendo o quê? Plágio. Isso é errado. Plágio é um crime. Além de ser antiético, é um crime, tá? Vamos pegar aqui. Ele está citando aqui, ó, Pesavento, tá bom? Eu vou pegar o que ele colocou aqui. Vou apertar Ctrl C. E vou colocar no meu trabalho. Coloquei aqui. Vamos lá. Coloquei aqui. Fiz a correspondência. Coloquei desse jeito, sem fazer citação, sem fazer nada. Ó. Vou colocar aqui até de vermelho. Não faça isso. É plágio. Não faça isso, porque é plágio. Como é que eu poderia fazer para fazer essa citação? Se eu colocasse aqui assim, eu teria que colocar assim, ó, de acordo com Pesavento. Qual é o ano aqui de Pesavento? É 2005, ó. 2005. Qual é a página? Página 118. P 118. Apud, quer dizer que eu não estou lendo Pesavento, eu estou lendo Perlin e Strobel. Eu colocaria tudo em caixa alta, ó. Perlin, dois pontos, Strobel. Acho que é assim, depois a gente verifica. 2014. E eu viria aqui, ó, na página, de onde eu peguei isso aqui. Página 20. Vamos lá, voltar para lá. Página P minúsculo, página 20. Ó, de acordo com Pesavento, então, nananana, de acordo com Pesavento, papapá, eu tirei isso aqui, ó, porque a citação é só isso que tá. Aqui, ó. De acordo com Pesavento, subjetividade, pronto. Teria uma citação correta. Dessa forma aqui, ó. Vamos colocar aqui. Está correto. Na próxima aula eu vou ensinar só a fazer citação, tá? Mas jamais pegue da obra do autor uma citação dele. Se você pegar uma citação de que ele está falando de outra pessoa, como aqui, como Pesavento, você coloca apud. Se é uma ideia do autor, você coloca como fosse a ideia dele. Uma citação dele, se você pega. E muda palavras, mas não muda o sentido, continua sendo plágio. Às vezes você faz uma citação indireta, você interpreta isso aqui com as suas palavras e coloca lá no final Perlin, você vai colocar do mesmo jeito.
porque ele está falando de um outro autor. Você colocaria lá pesamento, ano, a página, Apud, Perlin Strobel, ano, página, ok? Se fosse uma ideia só de Perlin Strobel, você pegaria, no finalzinho que eu colocaria lá, ou no início, de acordo com Perlin Strobel, isso. Só colocaria o ano, de acordo com Perlin Strobel, 2014, mas se fosse uma citação indireta. Eu vou ensinar isso tudo na próxima aula, tá bom? Mas não faça plágio. Vamos voltar aqui, ó, para terminarmos a nossa apresentação. Vamos lá para o final. Ok. Já falamos sobre isso. Não esqueçam de olhar os links, tá bom? Ok. As abordagens. Quero passar agora uma atividade para vocês, tá? Assim que assistirem o vídeo, façam logo essa atividade. Vai ajudar muito no momento da orientação, tá? Não esqueçam. Aqui é a nossa atividade, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão montar o esqueleto de um artigo, o modelo de um artigo, assim como eu fiz aqui com vocês, ó. E vai ter nesse artigo título, os autores, a equipe que já estão formadas, o mini currículo, um resumo básico, as palavras-chave. Do resumo, eu só quero que você coloque o seu objetivo, o seu processo metodológico, só, tá bom? Porque você não vai ter conclusão e nem resultados. Bom? Aqui, ó, que quero no resumo. E eu quero tudo isso aqui também na introdução, tá bom? Pensar nos títulos dos tópicos, número de tópicos, títulos de tópicos, subtópicos, tá bom? Fazer isso em equipe até 5 pessoas. Atente, ó, sem encontros presenciais. Sem encontros presenciais. Pelo momento que nós estamos vivendo, nós não podemos sair de casa. Esse vai ser o seu modelo de base para o seu TCC. Então, faça isso, tá bom? Aqui as nossas referências, tá bom? Aqui eu utilizei Aragão, a referência da Associação Brasileira de Normas Técnicas e o vídeo lá de Fontinelli, ó. Canal, publicado pelo canal de André Fontinelli. Na próxima aula nós trabalharemos estritamente com citações bibliográficas, tá bom? Então, até a próxima aula, espero que tenha sido proveitoso. Forte abraço e nos vemos na próxima.